Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira. Uma quinta, meu amigo torcedor, que é claro, já acorda cheia de expectativas para o torcedor cruzmaltino, principalmente após um aniversário tão legal como foi ontem do nosso Vasco da Gama. Ontem o nosso cruzmaltino, o nosso Vasco da Gama, o nosso Gigante da Colina, completou 146 anos de vida. Inclusive ontem rolou uma linda festa numa casa de festas, num espaço aqui na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. E a gente vai trazer aqui detalhes importantes de tudo que rolou nesse grande evento, que contou aí com a participação de muitos torcedores e figuras ilustres, ídolos da história cruzmaltina. Além disso também, vamos falar aqui neste Acorda Vascão o que rolou nessa quarta-feira, muitos ídolos se manifestando e dando parabéns ao Vasco da Gama, atletas também desse atual elenco, mas o Vasco mesmo diante disso não para, né, torcedor? Porque se ontem houve esse grande aniversário, tendo as quatro linhas, a bola rolou no CT Moacir Barbosa e o elenco cruzmaltino segue a todo vapor, se preparando para enfrentar o Atlético Paranaense nessa próxima segunda-feira. Meu amigo, a gente vai trocar muita ideia com vocês aqui neste Acorda Vascão. Vamos falar muito sobre os próximos passos do Vasco da Gama no mercado da bola, nessa semana que ainda resta, é claro, alguns dias e amanhã, inclusive, vive-se a grande expectativa da chegada do atacante chileno Jean Menezes. Outros nomes também, além desse, chegarão e a gente vai falar muito sobre isso aqui neste vídeo. Porém, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, do compartilhamento, mas principalmente da inscrição no canal do Gigante. Nós estamos aí por detalhes, chegar à marca tão legal e tão grande dos 138 mil inscritos. E exatamente por conta disso, contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Caso não seja um inscrito, se inscreva agora e ajude o canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, é claro, aqui este Acorda Vascão, antes de entrarmos aí no assunto das notícias do nosso Vasco da Gama, dos próximos passos do nosso cruzmaltino, falando sobre essa comemoração dos 146 anos do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, 126 anos, né, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, um ídolo recente, né, não um ídolo ainda, mas alguém que constrói, e muito bem, essa trajetória de ídolo do Vasco da Gama, se manifestou, que foi Pablo Verrete. Ele diz assim, ó, através de suas redes sociais: parabéns, Vasco da Gama, por esses 126 anos de história. É um orgulho e uma honra defender as cores dessa gigante camisa em cada jogo. Juntos, continuaremos a escrever a nossa história para ser cada dia mais grande. Pertencer a um clube com milhões de torcedores faz com que o compromisso e a responsabilidade não tenham limite. Nunca vou entender esse amor ao Vasco todo. E não foi apenas Verrete, desse atual elenco, que se manifestou e parabenizou o Vasco da Gama. Além do nosso atacante argentino, também tivemos aí a participação do Dimitri Payet, que através das redes fez uma simples parabenização, compartilhando a imagem do Vasco com a logo dos 126 anos. Paulinho Paula também, vascaíno ilustre, colocou parabéns ao gigante pelos 126 anos Vasco da Gama. O Maicon, ele fez uma linda declaração e algo assim muito legal mesmo. Maicon, meu amigo, ele pediu para tirar um tempo e ir até São Januário para conhecer mais a fundo a história do Vasco e fazer um ensaio fotográfico dentro do Caldeirão. Muito legal. Trago a vocês no Fala Gigante uma postagem feita pela assessoria do Maicon. Cara, muito legal mesmo o que foi feito pelo jogador. E no caso, o Maicon, através das redes, ele trouxe algumas fotos e na publicação ele disse assim: é impossível vestir a camisa cruzmaltina e não jogar com amor. Aqui não tem como não colocar 110% do corpo e da alma em cada dividida, sabendo que carregamos a paixão de dezenas de milhões de torcedores junto de nós. Parabéns, Vasco da Gama, pelos seus 126 anos. É um privilégio fazer parte dessa história. Vamos lutar para escrever capítulos
cada vez mais bonitos juntos. Além do Maicon também, outros atletas que já passaram pelo Vasco, como o Raniel também parabenizou. Hoje é dia do Vascão, me sinto orgulhoso em ter feito parte desse clube tão gigante. Que Deus abençoe esse clube e as pessoas que trabalham nele. Feliz aniversário, Vascão. Yuri Lara também, saudade, colocou. Parabéns, Vasco da Gama, foi uma honra lutar por você. Guilherme Estrela, hoje atleta, cria da base do Vasco da Gama também, 126 anos de história. Uma honra ser Vasco da Gama. Lucas Piton, também hoje atleta desse atuarenho, colocou. Parabéns, Vasco da Gama, pelos seus 126 anos de história. Vestir essa camisa é uma honra. Representar milhões de torcedores apaixonados é uma responsabilidade que carrego com muito orgulho. Vamos juntos. Paulinho, cria do Vasco e hoje craque do Atlético. Gratidão é a palavra de sempre. Parabéns, gigante, pelos seus 126 anos. O vovô Nenê, parabéns, Vasco da Gama, pelos seus 126 anos. Uma honra enorme fazer parte da tua história. E como o Nenê e vários outros, tem Riascos, tem Mauro Galvão, tem Odivan, tem Ricardo Rocha, tem Éder Luiz, tem Pedrinho e tem Edmundo. E a gente fecha aqui exatamente com a publicação de alguns ídolos da história do Vasco. Edmundo, através das redes, disse: parabéns, Clube de Regatas Vasco da Gama, pelos 126 anos da história mais bonita do futebol brasileiro. Sou eternamente grato a tudo que esse clube fez por mim. Nem nos meus melhores sonhos imaginava ver o que vivi dentro do Vasco. Hoje, dia 21 de agosto, é seu aniversário, mas quem ganhou o presente fui eu. Jogar ao lado do Roberto Dinamite, fazer um gol no Maracanã lotado com a camisa do Vasco, foi a maior honra, que eu tive em toda a minha vida. Obrigado, Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Romário também. Pelo Vasco comecei minha carreira profissional em 1985 e com ele cheguei na final do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Supercopa, a parada toda. Fui 9 vezes artilheiro, marquei o milésimo gol da carreira e somei incríveis 324 gols com a camisa do Gigante da Colina. História única, cheia de conquistas e uma estátua para eternizar toda a história. KKKKK. Carrego toda a minha trajetória do Vasco com muito respeito, carinho e gratidão pelo clube que me acolheu lá na base. Vasco da Gama, que vem a mais centenas de anos de glória. Parabéns pelos seus 126 anos. Então, é o Vasco. O Vasco de Edmundo, o Vasco de Ninho, o Vasco de Felipe, o Vasco de Evair, o Vasco de Fernando Praz, o Vasco de Joel Santana, o Vasco de muitos, o Vasco de todos, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Vasco. 126 anos de muito gigantismo. Esse é o Vasco. Esse é o nosso Vasco. E ontem rolou uma festa muito legal. A gente citou aqui nesse momento alguns ídolos. E ontem aconteceu no Espaço Hall da Barra da Tijuca uma festa exatamente com a presença de alguns ídolos. Pedrinho, em determinado momento, ele sobe ao palco ao lado do professor Júnior para ressaltar a história do Cruz Maltino. E tem aí um momento de puxar a casaca com alguns ex-atletas Cruz Maltinos, perdão. Na imagem, como está aparecendo aí a vocês, a gente vê alguns jogadores como Cássio, Ricardo Rocha, Carlos Germano, Sorato, Mauro Galvão, o próprio Carlos Alberto também esteve presente ontem nessa cerimônia, o filho de Roberto Dinamite, o Rodrigo Dinamite, representando aí o pai, Felipe Bastos e muitos outros jogadores. Muito legal o que aconteceu ontem, muito legal o vascaíno estar dentro do Vasco, muito legal essa puxada ontem. Ninguém mais, ninguém menos que Mauro Galvão puxando casaca dos 126 anos Cruz Maltino. Dê uma olhada aí nesse grito de casaca do Mauro ontem no Espaço Hall. Vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A chuva é boa, é mesmo nosso nada! Vasco, Vasco, Vasco! Vamos cantar de coração! É isso aí, galera! Obrigado pelo mundo! E a gente já vai começar o show já! Vasco da Gama, sua fama se fez! No imensa torcida é bem feliz! Lá que tudo nós juntos esse país! Nos queira, na terra brilhar e ilumina! Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, muito legal a festa, muito legal esse momento. Vi muitas pessoas criticando nas redes sociais, criticando que ontem, no meio da semana, o Vasco da Gama fez uma festa. Os caras estão malucos, estão comemorando algo aí que não deveria nada comemorar. E sim, cara, pelo amor de Deus, todo respeito, para. 126 anos do nosso clube, 126 anos do nosso Vasco da Gama. Você não comemora quando você faz aniversário? Quando você tá triste, quando você tá chateado, quando o tempo tá ruim pra você, você deixa de comemorar?
você deixa de receber parabéns. Então para com isso. 626 anos do Vasco. Que legal essa iniciativa da atual gestão do Pedrinho em chamar a torcida para perto, em chamar grandes ídolos para perto, em chamar grandes artistas, grandes cantores para perto, para integrar uma festa ao torcedor vascaíno no meio de uma semana que seria parado, uma semana que não teria absolutamente nada, que não teve jogo do Vasco da Gama, mas teve um momento de Vasco, exatamente no meio da semana. Grande noite, noite de Vasco, noite do torcedor Cruz Maltino. Mas é só a torcida realmente que para, porque o elenco, meu amigo, o elenco vai a campo. Ontem rolou mais um treino no CT Moacir Barbosa, um treino agitado, um treino pegado. O Vasco que hoje se prepara para o primeiro dos 3 jogos que terá com o Atlético Paranaense. O primeiro deles vai acontecer já nessa próxima segunda-feira, em São Januário, às 9h30 da noite. Um jogo pesado, um jogo duro, contra um grande adversário. Outro jogo contra o Atlético irá acontecer na próxima quinta-feira, daqui a exatamente 7 dias. Um jogo que está marcado pelo jogo o jogo de ida, né, das quartas de final da Copa do Brasil. A CBF divulgou ontem a tabela e esse jogo está marcado contra o Atlético para São Januário na quinta-feira, no caso às 8 horas da noite. Então 8 horas da próxima quinta-feira, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam também em São Januário. Então, ou seja, segunda, Vasco e Atlético pelo Campeonato Brasileiro às 9 da noite em ponto. Quinta, Vasco e Atlético Paranaense às 8 horas em ponto, porém pela Copa do Brasil. Final de semana que vem, o Vasco enfrenta o Vitória, depois volta a enfrentar o Atlético Paranaense, dessa vez na Arena da Baixada, no Paraná, pelo jogo de volta também da competição. Então o Vasco tem uma série dura, uma série pesada pela frente, e é claro, dentro das 4 linhas o elenco se prepara. Ontem tivemos aí algumas informações muito importantes, uma delas é sobre o retorno de Verratti às atividades. Verratti treinou normalmente com os companheiros ontem, quarta-feira, e tudo indica que ele estará novamente à disposição do técnico Rafael Paiva. Lembrando que ele foi desfalque nesse último final de semana para enfrentar a equipe do Criciúma por conta de dores que ele vinha sofrendo na região do músculo adutor. Verratti chegou a sair de campo de maca contra o Fluminense lá no sábado retrasado, exatamente por conta das mesmas dores. Internamente, o Vasco da Gama resolveu por poupar o atleta, resolveu por não levá-lo, para Santa Catarina, para deixar ele aqui no Rio de Janeiro para se recuperar a ponto de estar completamente 100% novamente à disposição do técnico Rafael Paiva. Parece que isso deu certo, porque treinou ontem, tende a treinar hoje, amanhã, sábado, domingo e segunda-feira entrar em campo contra a equipe do Atlético Paranaense. Além disso, também mais um atleta que tem chance de retornar às atividades já nessa próxima segunda-feira é Felipe Coutinho, torcedor. O Coutinho, sim, que se lesionou, infelizmente, uma lesão aí que parecia que iria afastar Felipe Coutinho dos gramados durante um bom tempo. Pode ser que seja antes aí, no caso, o retorno de Felipe Coutinho aos gramados. A previsão inicial era para que Coutinho retornasse apenas no jogo contra a equipe do Flamengo, ou pelo menos contra a equipe do Vitória, o prazo menor aí dado no dia 1º de setembro, mas a lesão, meu amigo torcedor, está sendo recuperada de uma forma muito rápida. E se a previsão realmente, como está dentro do prazo hoje, ser concretizada, o Coutinho nessa próxima segunda-feira poderá estar apto a enfrentar a equipe do Atlético. Os próximos dias, inclusive, serão cruciais aí para ver se o meia terá condições de ser liberado pelo departamento médico. Hoje as chances de retorno do atleta são muito favoráveis. O Coutinho está em fase de transição final, já faz trabalhos aí em campo, ainda separado do grupo, porém já com bola e com chuteira. E a expectativa aí é que até o próximo domingo, quando é o último treino do Vasco da Gama antes de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, o meia já possa treinar junto novamente com o grupo, atividades essas comandadas pelo técnico Ramon Dias. Se o meia conseguir trabalhar normal, sem restrições, muito provavelmente será liberado pelo menos para estar ali no banco e entrar caso venha a ser necessário. Lembrando que Coutinho acabou sentindo o músculo posterior da coxa esquerda no treino um dia depois do jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário, passou por exames médicos e nos exames foi constatada uma lesão muscular, onde ele vem tratando desde aquele momento e hoje vem vendo, de fato, Dimitri Payet destruindo aí dentro das 4 linhas, ele perdendo ainda mais seu espaço dentro do time titular Cruz Maltino. Mas Coutinho é craque, Payet é craque, quanto mais craque melhor, nesse elenco do Vasco da Gama. E falando em craque, não sei se é um craque, mas a seleção está de olho, as seleções estão de olho. No caso, tivemos aí informações de que tanto Puma quanto Piton, esses 2 laterais aí do Vasco da Gama, nesse momento eles estão sim na mira das suas seleções. Sexta-feira, amanhã, teremos a convocação feita por Dorival Júnior.
E ontem tivemos aí, meu amigo torcedor vascaíno, informação da lista dos pré-convocados. Nessa lista o nome do Lucas Piton surge, tá? O Lucas Piton hoje se encontra na lista de pré-convocados para a seleção brasileira para os jogos amistosos que teremos pela frente, já, ainda nesse mês, aliás, no próximo mês, salvo engano, mês esse de setembro. Além do Piton, Puma Rodrigues também aparece, porém, na lista de pré-convocados da seleção do Uruguai. Marcelo Bielsa vai convocar o grupo e Pumita Rodrigues está na pré-lista do Uruguai para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então ficar de olho, né? O Vasco, caso o Lucas Piton venha a ser convocado, muito provavelmente perderá o atleta para esses 2 jogos aí, pelo menos um dos 2 jogos que terá contra o Atlético Paranaense. É bom ficar ligado, é bom ficar de olho. E falando aqui em ausências e chegadas, chegará amanhã no Rio de Janeiro Jean Menezes, tá? Tá marcado tudo certo entre Vasco da Gama e Toluca. Havia assim uma grande expectativa para que ele desembarcasse ontem na cidade carioca, mas não foi assim e não será nem hoje, né? Será realmente amanhã. Informações é que Jean Menezes estava esperando o transfer internacional ainda hoje ser selado, no caso ontem, né? Para conseguir ter aí a sua chegada concluída à cidade carioca. A expectativa é que nas próximas horas de quinta venha a ser fechado esse negócio do transfer internacional, que a transferência dele já venha a ser colocado no programa, né, lá da FIFA. E assim que tudo estiver certo, ele desembarca no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Cruz Maltino. Então, Jean Menezes fechado, é mais um reforço do Vasco, o 5º já dessa janela de transferências. Bom nome, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. E já estaremos, é claro, de volta com Fala Gigante, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aí, saudações vascaínas.